Trilhas da Democracia de hoje continua a série de entrevistas sobre as lutas pela igualdade e pela diversidade na sociedade e na política. Hoje nós entrevistamos a primeira advogada trans do estado de Pernambuco, a co-deputada estadual pelo PSOL, Robionce Lima. Robionce, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-la nesse espaço de defesa e luta pela democracia e pelos direitos humanos. Seja muito bem-vinda, Robionce. Obrigada, bom dia. Robionce, eu te convidaria, nesse primeiro momento da entrevista, a fazer, na medida do possível, né, um balanço desses 3 anos da mandata coletiva das juntas. Né? Desde o primeiro momento, desde as primeiras dificuldades, os primeiros questionamentos ao fato de ter sido uma experiência primeira, né, no estado de Pernambuco, né, de uma mandata coletiva, até os preconceitos, os olhares, né, as reações de misoginia, de transfobia, né, dos primeiros momentos até as conquistas que foram feitas, incluindo a liderança, a presidência que vocês assumiram da Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular. A gente terminamos agora em dezembro, né, o 3º ano da nossa mandata, a primeira mandata coletiva na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, né. Eu acho que a gente vem ainda dando continuidade ao nosso trabalho, na verdade ainda não terminou, né. Eu acho que a gente, enquanto parlamentares, né, na Assembleia Legislativa, obviamente, a gente apresenta algumas limitações, limita, né, ou em iniciativas que gerem gasto para o executivo, né, a Constituição do Estado de Pernambuco proíbe que se legisle projetos de lei que gerem gasto para o executivo, mas nada impede que a gente continue, né, em diálogo com o governo do Estado em relação à questão de direitos humanos para a população no Estado de Pernambuco. Né? Eu acho que, diante de diversos projetos de lei, né, diversas audiências públicas, diversos acompanhamentos de denúncias na Comissão de Direitos Humanos, da qual a gente é presidenta, diversos elementos que chegaram para a gente, né, principalmente num contexto de pandemia, em que a gente, por exemplo, protocolou no governo do Estado um projeto de renda básica emergencial, em que a gente encaminhou emendas parlamentares, né, para o combate e enfrentamento à pandemia de Covid-19, em que a gente conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa um PL, né, que deixa de ser PL, deixa de ser projeto de lei e vira lei a partir do momento que é aprovado, uma lei que proíbe, né, despejos enquanto houver a situação de calamidade de saúde pública. Né? Então, assim, a gente tem muitos avanços, né, temos caminhado no sentido, né, de ampliar ou de pautar a questão dos direitos humanos dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco e também na própria Comissão de Direitos Humanos, da qual somos presidentas, né, mas também ainda um longo caminho pela frente, né, nesse 4º ano de mandata das juntas e se inicia agora nesse mês de janeiro, né? Obviamente, tem algumas... Essa lei, a lei que proíbe os despejos enquanto durar a pandemia, vem sendo cumprida? Vocês fiscalizam, acompanham? A gente vem isso. A gente vem, a partir do momento que a lei é aprovada, né, ela necessariamente precisa ser cumprida pelo governo do Estado e pelas autoridades. Então, fica suspenso, né, as ações de despejo, as reintegrações de posse, enquanto durar o estado de calamidade pública de saúde e Covid-19. Né, porque se a regra, né, de saúde pública é ficar em casa, ficar em casa, ficar em casa, então a pessoa tem que ter uma casa para poder ficar, né? Parece até contraditório o Estado, né, as autoridades do governo mandar ficar em casa, mas ao mesmo tempo está fazendo ações de despejo e tirando as pessoas das suas próprias casas, sabe? Então, diante disso, eu acho que foi uma grande vitória, né,
da mandata das juntas, junto com o apoio dos movimentos sociais também em relação a essa questão, para que a gente conseguisse aprovar na Assembleia Legislativa esse projeto de lei, que agora virou lei, né, do despejo zero, apelidado de despejo zero, né, que proíbe qualquer tipo de despejo enquanto houver a calamidade pública, a pandemia de Covid-19. E isso vale também para as ocupações, né? Dentro do estado de Pernambuco. Também. E, Robinho, você disse, eu já havia falado, mas você reiterou, que vocês são presidentas da Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular, que tem uma composição, digamos, bastante heterodoxa, né? Então, vocês são presidentas, o vice-presidente é um pastor, e existe também a participação da mulher de um pastor. E a mandata de vocês se destaca pela defesa das causas vinculadas à população, à comunidade LGBTQI+, fazendo a crítica à transfobia, à misoginia, digamos, fazendo uma crítica às concepções de família tradicional. Como é que se dá essa disputa? Como é que se dá a relação? Como é que se dão os conflitos dentro da comissão? Eu tive, lógico, a curiosidade e também a necessidade de ir até a página da internet da ALEP, da Assembleia Legislativa de Pernambuco, e pude perceber que na descrição, na apresentação desses dois deputados a que eu fiz referência aqui, existe explicitamente a defesa da ideia de família cristã. Como é que se dá a relação, como é que se dão os conflitos, como é que se dá o diálogo e a correlação de forças dentro dessa importantíssima comissão que vocês presidem? A gente está na presidência, né, da Comissão de Direitos Humanos. Estivemos no primeiro biênio, né, a presidência é renovada a cada 2 anos e conseguimos a recondução da presidência dessa comissão. E no que tange à questão de conflitos de interesse dentro da Comissão de Direitos Humanos, a gente tem uma situação que a gente consegue, por um lado ou por outro, mediar e fazer com que as coisas andem na comissão, né, para que ela cumpra a sua função. Isso também é um reflexo do próprio cenário Norte e Nordeste, né, que é diferente de um cenário do eixo Sul-Sudeste, quando a gente toma como referência, por exemplo, em comparação a São Paulo e Rio de Janeiro, né? Vamos citar aqui como exemplo, Pernambuco é um estado em que o bolsonarismo não é tão forte. Ele existe. Tem parlamentares, né, que defendem as ideias bolsonaristas, tem, mas não é uma bancada tão forte, né, como a gente compara com o eixo sul-sudeste, em que é uma bancada extremamente forte, que, inclusive, consegue barrar muitos projetos relacionados à esquerda e de direitos humanos, né? Então, esse cenário, né, de um Pernambuco que não é tão conservador assim, embora exista o conservadorismo aqui no Estado, que se reproduz também, né, em alguns discursos que a gente escuta dentro da Assembleia Legislativa, isso não impede, né, de fazer com que a gente avance. A gente conseguiu aprovar o projeto de lei, que agora já é lei, obrigando o governo do Estado a considerar casais LGBTs, né, casais de lésbicas ou de homossexuais também como casais. A gente ouviu, por exemplo, um parlamentar falar que não queria dar casa para viado. Isso é uma realidade, né, também em Pernambuco, mas é uma realidade que, quando a gente compara, né, com o cenário do eixo sul-sudeste, é uma realidade de bolsonarismo e de conservadorismo que ainda, né, não tem tanta expressividade em comparação sudeste, e a gente consegue, de certa forma, administrar isso e encaminhar os projetos ou propostas que a gente tem em mente, né, e coloca em plenário para ser
para ser debatido, né? Eu acho que a gente, nesse sentido de enfrentamento ao bolsonarismo, né, a gente muitas vezes termina se aliando até a bancada do governo, né, mesmo a gente se colocando como independente, porque o que acontece no cenário de Pernambuco é que a gente tem o governo do PSB, né, mas aí a oposição é eminentemente bolsonarista, então a gente nem se considera nem governo nem oposição, mas a gente se coloca formalmente como independente, né, mas na hora de enfrentar ou na hora de discutir essas pautas, né, de direitos humanos, a gente se alia momentaneamente ou pontualmente com representantes do governo do Estado no sentido de frear essas ideias conservadoras e para que consigamos aprovar, né, projetos de lei na comissão e no plenário que diga a questão no que trata de direitos humanos. Então, Robinho, vocês, no dia a dia, pelo que você acaba de dizer, no dia a dia dos trabalhos da Assembleia Legislativa, mantendo a independência, você fez questão de frisar, da mandato das juntas, vocês sabem construir uma política contrária, né, de isolamento, de tentativa de isolamento, né, de contraposição às teses dos representantes do bolsonarismo, né, fazendo alianças pontuais ou costurando apoios pontuais com os deputados do PSB, da bancada, digamos, da bancada de apoio ao governo Paulo Câmara. É isso? Isso, imagine como se fosse uma aliança pragmática ou momentânea, né, para fazer barrar uma situação em específico, né, de tentativa de bloqueio de avanço dessas ideias ou dessas discussões conservadoras dentro da Assembleia Legislativa, sabe? Mas a gente formalmente não se coloca como base do governo, né, porque historicamente o pessoal tem essa posição de oposição ao governo do Estado de Pernambuco, né, mas dentro da Assembleia Legislativa, né, a gente também não se coloca como oposição, porque se você avaliar o quadro de parlamentares, né, oposicionistas ao governo do Estado, a gente tem uma bancada eminentemente conservadora. Então, a gente também não se identifica por esse outro lado, sabe? Então, a gente, nesse cenário de Assembleia Legislativa, né, nesses 4 anos, né, nesses últimos 4 anos que a gente viveu e conviveu, né, esse é um cenário em que o conservadorismo aumentou dentro da própria Assembleia, razão pela qual a gente decidiu tomar esse posicionamento, né, de não se aliar com o governo, mas também de não se colocar enquanto oposição conservadora e com muitos caráteres bolsonaristas, né, mas fazer essas alianças programáticas ou pragmáticas com representantes da bancada do governo para fazer barrar essas ideias conservadoras e bolsonaristas que, vez ou outra, aparecem na Assembleia Legislativa do Estado. Você, a composição das juntas é uma concepção muito diversa, né? São 5 mulheres, mulheres brancas, mulheres negras, como você, mulheres lésbicas, bissexuais, trans, heterossexuais. Então, vocês têm no seu próprio caráter, na composição, né, a marca da diversidade. Como é que vocês... E a pergunta vai aqui direcionada diretamente a você, né? Como é que você, como uma mulher negra, trans, tem acompanhado as críticas, a elevação do tom das críticas ao chamado identitarismo, né? Na semana passada foi publicado o artigo do antropólogo Antônio Risério, que faz a defesa da ideia de que existe também racismo de negros contra brancos, pegando casos, todos eles casos passados nos Estados Unidos, né? A minha pergunta né, como é que você tem encarado as críticas que vêm sendo feitas tanto à direita como à esquerda às pautas identitárias?
Essas questões da pauta identitária propriamente, né, de pautas identitárias, realmente são bem polêmicas, né, tanto na direita como na esquerda. Alguns são contra, outros são favoráveis, defendendo a ideia da importância das pautas identitárias, mas, em opinião particular minha, né, eu acredito que há algumas falhas, né, na leitura dessas questões das pautas identitárias, mas, por outro lado, eu fico pensando também que é necessário fazer recortes, entendeu? Porque é isso, a gente é necessário que se faça um recorte em específico em políticas públicas para demandas que também são bem específicas, né? Então, assim, quando a gente observa o cenário de população trans, por exemplo, né, em termos de política pública, a gente não pode observar a população trans como uma população genérica no contexto brasileiro, né? Porque a gente vive no país que mais mata pessoas trans no mundo, né? A gente vive no país que, aliado a isso, é um país que tem uma perspectiva do racismo muito forte, né? Embora não reconheça isso, porque no Brasil o racismo é colocado como um tabu, né? A gente vive no mito da democracia racial. Então, como a gente trabalha e amadurece essa questão identitária, levando em consideração esses recortes, que eu acho que são importantes em termos de distribuição de demandas ou de políticas públicas, no sentido de quais são as demandas específicas de cada grupo étnico, de cada comunidade, de cada, digamos assim, de cada subgrupo, né, nesse contexto de sociedade brasileira que é tão diversa, sabe? Eu acho que a gente, quando traz esse debate da identidade, das pautas identitárias, eu acho que traz muito a aplicabilidade, né, no sentido de fazer uma política pública direcionada especificamente, né, para aquele grupo em específico, né, no que mais necessita em termos de urgência, né? Se a gente for ver o movimento de transexual e travesti, por exemplo, a gente tem dificuldade, né, no acesso ao banheiro público, a gente tem dificuldade na questão do atendimento médico pelo SUS, a gente tem dificuldade no sentido até da própria violência, né? A gente tem dificuldade até de viver no país que mais mata pessoas transexuais e travestis no mundo, né? Então, nessa perspectiva de identidade, com o retorno para a política pública, eu acho que é importante a gente fazer esses recortes no sentido de direcionar ações, né, em específico, a depender de cada grupo político que a gente esteja abordando, né? Claro que muitas vezes se destoa, né, esse debate identitário, dos grupos identitários, mas, ao meu ver, me parece que, em termos de política pública, esses recortes são fundamentais, né? Até a gente aprende na faculdade de Direito que para que a gente possa ter realmente uma sociedade com equidade, a gente precisa tratar desiguais na medida de suas desigualdades. Ou, dizendo de outra maneira, é preciso que as políticas públicas atendam essas particularidades, né? Porque se elas tiverem apenas um corte universal, é possível que elas não sejam entendidas e eu falei possível pedindo licença, porque, na verdade, é isso que costuma acontecer, né? No decorrer da história das políticas públicas, né? Beyoncé, eu queria agora que a gente saísse um pouco, né, desse balanço, dessa análise, dessas discussões sobre a mandata coletiva das juntas e falasse um pouco sobre o cenário eleitoral de 2022, tanto em termos estaduais quanto em termos nacionais, né? No final de semana passado, ocorreu a conferência eleitoral do PSOL de Pernambuco e foram lançadas as pré-candidaturas de João Arnaldo para governador do estado de Pernambuco e para o Senado Federal de Eugênia Lima, né? Ao mesmo tempo, né, vem sendo noticiado, inclusive nós gravamos essa entrevista na quarta-feira, né? Acaba de ser noticiado na Folha de São Paulo que existem 3 nomes
sendo cogitados à medida em que o ex-prefeito do Recife insiste em não aceitar ser indicado para concorrer ao governo de Pernambuco. E esses 3 nomes seriam, do PSB, Danilo Cabral, Tadeu Alencar e José Neto. Ao mesmo tempo, né, na semana passada, a mesma Folha de São Paulo noticiou uma intenção por parte do PT de indicar o nome de Marília Reis para o Senado Federal, nessa aliança que pode se transformar numa federação entre PSB e PT. Como é que vocês da mandato coletivo das juntas, como é que o PSOL vai se posicionar diante dessa quase concretizada aliança entre PT e PSB? Vocês insistirão no lançamento de uma candidatura à esquerda, que seja crítica em relação à aliança entre PT e PSB no estado de Pernambuco? Comecemos pelo estado de Pernambuco, por favor. Isso. A nível estadual, a gente está num posicionamento, né, de lançar a candidatura própria ao governo do estado. Inclusive, no final de semana passado, né, nesse último dia 23, no último sábado, esse último sábado, agora dia 22, na verdade, né, 23 foi no domingo, a gente do Partido PSOL se reuniu, né, e definimos como pré-candidato ao governo do estado o nosso colega João Arnaldo, né, num cenário em que o PT, né, está bem próximo à base do PSB, inclusive com possibilidades, né, de se formar uma federação, né, a gente segue, né, nessa ideia ou nesse posicionamento de lançar a candidatura própria no mesmo sentido principiológico de continuar fazendo oposição ao governo do estado, né, de continuar assumindo esse local de oposição diante da gestão do PSB. A nível federal, né, a gente fica muito no aguardo da decisão do PSOL nacional, né? Há uma divergência dentro do PSOL no sentido de lançar a candidatura própria a presidente ou não, né? Alguns setores do partido concordam com a candidatura própria, outras não. Por outro lado, eu fico observando as movimentações de outras candidaturas presidenciáveis e tenho notado que essa possibilidade de terceira via está bem inexpressiva, né? Esses candidatos que se colocam como terceira via, né, para a presidência da República não têm alcançado tanto ibope nas pesquisas e, ao que parece, o mais importante é ser vice do Lula do que propriamente uma terceira via independente, né, nessa tentativa de derrotar o bolsonarismo. Mas a gente fica muito no aguardo da definição do PSOL nacional, né, lá em Brasília, nesse sentido de se vai, né, conjecturar com a terceira via com Glauber Braga, né, uma terceira alternativa para além do Lula e para além, né, do bolsonarismo que está implantado, ou se a gente se une, né, nessa corrente junto ao PT, junto à candidatura do Lula, que é a mais forte, todas as pesquisas indicam, né, nesse sentido. Realmente é uma coisa que a gente, aqui no estado de Pernambuco, a gente fica no aguardo desse direcionamento do PSOL a nível nacional, né? Claro que ainda tem outros fatores, como a própria questão da federação, né, que é uma coisa que precisa ser estudada também a nível local, mas também a nível nacional, né? A possibilidade ou não do PSOL se federar com outros partidos. Então, são coisas e elementos que, no final das contas, vão pesar, né, na hora de o PSOL, a nível nacional, tomar um posicionamento que deve ser seguido pelas setoriais nos estados, né? E, Rubem, as juntas, quando acontecem essas situações
como por exemplo da Conferência Eleitoral Estadual, as juntas se posicionam de maneira coesa ou, na verdade, como militantes assumem suas preferências, como, por exemplo, na disputa que ocorreu entre o João Arnaldo, que saiu vitorioso, e o vereador da cidade do Recife, Ivan Moraes? Vocês assumem um comportamento homogêneo ou, na verdade, existem também dissonâncias internas no âmbito das disputas travadas dentro do PSOL? Sim, PSOL, né, assim como muitos outros partidos e muitos coletivos, né, é um formato de coletivo em que as pessoas não convergem 100%, né, e isso é normal, é natural a divergência. Enquanto algumas co-deputadas, por exemplo, tinham mais afinidade com João Arnaldo, outras tinham mais afinidade com Ivan Moraes, embora nós cinco sejamos da mesma corrente a nível do PSOL nacional, né, que é o PSOL de todas as lutas. Agora, uma coisa é certa, né, a gente já tendo a definição, né, de quem vai ser o pré-candidato ao governo do Estado, a gente vai apoiar, porque, independente das disputas internas ou independente dos diálogos internos dentro do PSOL, João Arnaldo é o nosso pré-candidato ao governo do Estado. E todas nós, né, enquanto co-deputadas e parlamentares, enquanto integrantes do mandato coletivo e também do PSOL, né, propriamente, a gente tem esse compromisso, né, independente das relações internas de forças dentro do partido, mas a gente tem sim esse compromisso de apoiar, né, o nosso pré-candidato do PSOL ao governo do Estado, o companheiro advogado militante João Arnaldo. Melcer, duas últimas perguntas. A primeira é sobre como você avalia as movimentações que vêm sendo feitas em torno da candidatura do ex-presidente Lula. Você é favorável a uma união das forças de esquerda, centro-esquerda, chegando até o centro, que são esses movimentos que vêm sendo feitos pelo ex-presidente Lula? Ou você defende que o PSOL lance uma candidatura, a candidatura do deputado Glauber, nas próximas eleições, né? E a segunda é se vocês concorrerão à reeleição no final do ano. As juntas continuarão juntas nas eleições de outubro, de 2 de outubro de 2022? Com relação a essa questão do presidenciável, né, eu acho que vai muito da própria direção do partido no sentido de decisão que deve ser obedecida a nível nacional, né? Tem muito nessa questão hierárquica, até mesmo de fidelidade partidária, digamos assim, que nós, enquanto filiadas ao PSOL, né, a gente deve seguir o direcionamento tomado pelo partido a nível nacional, né? Pelo que eu tenho observado, há uma divergência dentro do próprio partido em relação a essa questão de candidatura própria para presidente, né? Mas essas outras terceiras vias que a gente tem observado nas pesquisas estão bem inexpressivas, né? O que me preocupa, inclusive, de a candidatura do PSOL ser incluída nesse bolo de popularidade que não chega nem a 2 dígitos, né? É menos de 10%, sabe? Então, assim, eu fico até me preocupando no sentido de a que ponto também vale a pena essa aliança com o PT e, consequentemente, com a centro-direita não bolsonarista, né? Mas a própria questão de valores do PSOL, né, que se coloca como esse partido que sempre faz oposição e muitas vezes recusa, né, em termos principiológicos, alianças com partidos de direita, sabe? É uma preocupação que eu tenho, né? Realmente eu não sei que caminhos vai tomar essa questão de presidenciável independente para o PSOL, ou se a gente vai apoiar a bancada do PT ou essa aliança de esquerda, mas a gente fica no aguardo, né, no direcionamento de uma decisão do PSOL nacional. Por outro lado, né, a nível de juntas co-deputadas,
A gente está em 2022, um processo eleitoral que se aproxima, daqui a pouco, inclusive, né, no mês de outubro, vai ser um ano, eu imagino que bem dinâmico, né? Vamos estar com o João Arnaldo, né, acompanhando e apoiando ele, né, no estado de Pernambuco, em busca de votos nesse processo eleitoral. A perspectiva do PSOL a nível estadual é de ampliar, né? Nessa perspectiva de ampliação, a gente está discutindo ainda como vai se dar essa questão das juntas e também de outras candidaturas que podem, via de regra, também chegar, né? Uma Dani Portela, talvez, ou um próprio Ivan Moraes, né? Então, assim, a gente está ainda fazendo essa análise de conjuntura e de conjectura em diálogo com o pessoal para ver a nossa melhor estratégia, eu digo nossa a nível partidário, né, no sentido de ampliar cada vez mais essa bancada, né? A gente tem num parlamento com 49 cadeiras, a gente só tem uma do PSOL, né? A gente nunca teve mais de uma. E a gente precisa ampliar cada vez mais, não só a nível estadual, mas também a nível federal, porque o pessoal, por exemplo, nunca teve um parlamentar federal pelo estado de Pernambuco. Então, isso é uma problemática também que tem sido trabalhada no partido e nesse diálogo constante com o partido a gente pode estar avaliando, né, o que é melhor em termos de ocupação dos espaços políticos para que a política pública se torne algo concreto para nossos grupos que a gente foca quando a gente trabalha dentro dessa Assembleia Legislativa enquanto juntas co-deputadas. Robeonce Lima, primeira advogada trans do estado de Pernambuco, co-deputada estadual das juntas do Partido Socialismo e Liberdade, na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Muito obrigado por essa entrevista. E o Trilhas da Democracia retorna na próxima semana, encerrando essa série de entrevistas sobre lutas pela igualdade e pela diversidade na sociedade e na política, entrevistando a vereadora de Salvador pelo Partido dos Trabalhadores, Maria Marighella. Até lá.